um Sith Lord no qual foi muito bem aceito na comunidade de fãs de Star Wars, um ser misterioso e muito poderoso. Estou falando de Darth Nihilus, um dos Sith Lords do jogo Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, game desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela LucasArts. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória e o que levou esse ser ao lado Dark, e também mais algumas curiosidades, então desliguem seus lightsabers e bora lá! Darth Nihilus nasceu no planeta Miraluka no ano de 4002 antes da Batalha de Yavin. Pouco se sabe sobre sua vida antes da Guerra dos Mandalorians, pois durante essa guerra ele perdeu tudo, como família, amigos e até mesmo a vontade de viver. E durante uma batalha que nos leva até o planeta Malach 5, uma general Jedi chamada Metra Surik, conhecida como a Exilada, mandou ativar a Mass Shadow Generator, uma super arma concebida por Baldur, um especialista técnico da raça Zabrak, a mesma do famoso Darth Maul, e essa massa cercou completamente o planeta todo, e assim matando quase todos que estavam na superfície e próximos à sua órbita. Nihilus conseguiu sobreviver a essa massa de destruição, mas ficou preso na superfície do planeta por algum tempo, e logo com os efeitos dessa massa, veio a ficar doente, e um grande vazio tomou o seu corpo, e que em breve esse vazio veio se tornar a fome. Sem intenção nenhuma, ele drenou a vida de um sobrevivente. Foi uma situação para ele muito desagradável, mas por um momento sua fome cessou. Só que esse vazio voltou mais intenso do que antes, então ele, para preencher esse vazio, começou a absorver a energia dos outros sobreviventes do planeta. Porém, quanto mais se alimentava, mais curta e implacável era essa sua fome. Nihilus mudou sua personalidade para uma obscura e amarga devido à dor de suas perdas e também por meio da sua sobrevivência. E após a morte de Darth Malak, o Império Sith se dividiu em algumas facções. Nihilus foi descoberto por uma suposta Sith chamada Darth Traya, no qual tinha sentido que ele era uma espécie de ferida da força, e depois de localizar Nihilus, ela explicou que era a força que alimentava sua fome, e ofereceu treiná-lo em seu planeta para assim conseguir devorar mundos inteiros para saciar sua fome. Ele a seguiu até a Academia Trials para aprender os ensinamentos Sith. Então, ele treinou junto com Sion, outro futuro Sith. Ambos treinaram com diferentes técnicas e habilidades, com o uso do lado Dark da força, e assim eles se tornaram Sith Lords. Um levou o nome de Nihilus mesmo, e o outro ficou conhecido como Sion. Os três Sith se juntaram e criaram o Sith Triumvirate, um trio formado e liderado por então Darth Traya, Darth Sion e Darth Nihilus. Falando resumidamente de Traya e Sion, começando por Darth Traya, ela era uma mestre Jedi chamada Kreia, e naquela época era muito contemplativa e filosófica, na medida que poderia ser chamado de Jedi Cinza. E o que são os Jedi Cinzas? Bem, o termo Jedi Cinza tinha dois significados. O primeiro era usado para se referir ao indivíduo sensível à força, que andava na linha entre o lado Dark e o lado Light, sem sucumbir ao lado Dark. O segundo era usado para descrever um Jedi que se afastou do conselho e operava fora das restrições do Código Jedi. Traya foi um dos muitos mestres que treinaram Revan, e logo depois que Revan e Malak juntaram forças para ir à Guerra dos Mandalorians, sem o consentimento do Conselho Jedi, Kreia, Darth Traya, foi considerada culpada pelas ações de Revan e expulsa da Ordem Jedi. Ela então questionou suas crenças em sua filosofia cinza, começou a procurar resposta, encontrando aqueles que ela tinha afetado em seus ensinamentos. Eventualmente, ela foi a Malach 5, um mundo onde ela é totalmente poderoso no lado Dark, e em busca de mais conhecimento, ela ficou dominada pelo fascínio do lado Dark da Força, e assim se tornou Darth Traya, ou Lord Betrayal, por ser traída pelo Jedi. Ela alcançou esse título de diretora da Academia Trials, mantendo todos os estudantes dispostos a lutar pela causa do Sith, que é destruir o Jedi.
Bem, e na sequência do vácuo de poder que dividiu o Sith em Korriban, eis que surge Darth Sion. Ele era todo fragmentado, rachado e cheio de remendos. Ele era praticamente só remendo do que seu corpo original, e o mesmo foi mantido por pura força de vontade e o uso do lado Dark, no qual usava em constante dor e agonia de sua condição para limitar seu poder, seu ódio e o seu próprio corpo. Sion surgiu de Korriban para Malaf 5, lá encontrar a Academia Traians e Darth Traya. Sua brutalidade e força foram algo observado por Traya, mas logo perdeu seu interesse, já que Sion só queria saber de ódio e poder e não o conhecimento. Então, com o passar do tempo, Traya percebeu a fome de Nihilus pela força como prejudicial ao Sith. No entanto, como ela havia prometido, ela lhe ensinou como aproveitar essa fome para torná-lo mais forte por um tempo. Nihilus então consumiu planetas inteiros apenas para saciar sua fome. O lado Dark o consumia cada vez mais, fazendo com que sua fome e seu poder crescessem dramaticamente. Seu poder acabou crescendo além do que Traya poderia imaginar. A anomalia de Nihilus se desenvolveu até o ponto que seu corpo físico começou a ruir. Então, o Lorde das Trevas foi forçado a usar os poderes do lado Dark para unir seu espírito à sua máscara e sua vestimenta para assim se manter vivo. E com o tempo, suas opiniões sobre destruir os Jedi também se dividiram, Nihilus e Sion querendo destruí-los o quanto antes, enquanto Traya desejava uma abordagem mais sutil e demorada. Isso forçou a aliança, já frágil ao ponto de acabar. Nihilus e Sion combinaram suas forças para desafiar Traya, confrontando-a em sua própria academia, e após abatê-la, ainda cortaram seus laços com a força e a deixando no exílio. Com Traya fora do caminho, a dupla começou então um expurgo Jedi, assumir o controle do Sith e ainda o apoio dos seguidores de Traya, para concentrar em um único objetivo: exterminar os Jedi. Enquanto por um lado Sion ia matando os Jedi com seu ódio e brutalidade, já pelo outro Nihilus percorria o espaço com uma grande frota de Starships, no qual foi adquirida no meio da massa de destruição que ainda cercava Malach 5. Ele fez uma dessas embarcações o Ravager, seu carro-chefe, e assim eles quase conseguiram levar os Jedi à extinção. Entre 1952, o Conselho Jedi, ainda existiam poucos membros Jedi na galáxia, se reuniram no planeta Katar para resolver o que fazer com os Sith, pois eles praticamente dominaram a galáxia naquele tempo. Então Darth Nihilus, atraído pela grande concentração da força, chega ao planeta e com seu grande poder destrói toda a colônia de Miraluka que estava ali no planeta e todos os Jedi que estavam ali reunidos, incluindo o Jedi Master Zar, Dorak e Vander, e qualquer outra coisa tocada pela força. E enquanto caminhava na superfície do planeta, Nihilus encontrou um único ser vivo, uma mulher da raça Miraluka, no meio dos escombros e toda machucada, seu nome, Visas Mar. Ele colocou-a em um sono profundo e a levou a bordo de sua nave. Mais tarde, Visa acordou, completamente curada, a bordo da Ravager, e aproximou-se do Dark Lord. Logo depois, ela perguntou por que a onda da morte não atingiu e assim poupando sua vida. Então Darth Nihilus ficou calado e em vez de respondê-la, ele mostrou a ela uma visão da galáxia. Essa visão tinha os seres em outros planetas incapazes de sentir a força, desconectados um dos outros, perdidos na paixão humana, um verdadeiro caos para Nihilus. Essa visão afligiu sua capacidade de ver através da força, e assim Visas Mar tornou-se a mão direita de Nihilus e desenvolveu um poderoso vínculo da força com o seu novo mestre. Em outra parte da galáxia, Metra Surik, conhecido como a Exilada, retornou ao espaço da República depois de ter sido banida da Ordem Jedi por seguir Jedi Revan às Guerras Mandalorianas. Ela começou a restabelecer sua conexão com a Força, que havia sido cortada durante a Batalha de Malach 5.
A Exilada então passou a ser algo importante na política da República, porém a Jedi Atris vazou informações sobre a presença da Exilada para usá-la como isca para Nihilus. Porém ela estava sob a tutela de Darth Traya, que retomou seu nome de Kreia após o exílio e que agora planejava usar Surik, a Exilada, para sua vingança. Após um tempo, Nihilus sentiu um distúrbio na força, que só sua aprendiz poderia identificar. Então Visas foi enviada para bater essa fonte e trazê-la ao seu mestre para consumi-la. Mas o resultado disso foi que Visas foi derrotada pela Exilada e logo depois, Visas começou a se questionar sobre suas conclusões, sobre aquela visão que seu mestre lhe tinha mostrado. Então ela ficou do lado da Exilada para derrotar o assassino do seu povo. E após alguns eventos do planeta Alderaan e na sua lua chamada Duxon, onde Nihilus tinha uma aliança, mas com as intenções de provocar uma guerra civil, Nihilus passou a ser visto como uma grande ameaça para o universo e que fez com que a República e os Mandalorianos se unissem contra ele e seu exército. Então armaram uma emboscada, alegando que Telos IV havia uma academia Jedi e quando Nihilus chega perto do planeta é surpreendido e tem sua nave invadida pelos Mandalorians com o apoio dos soldados da República. Então Surik e Visas chegam até Nihilus. Começa o confronto entre eles. Nihilus percebe que estava levando a pior. Tentou drenar a força da Exilada, porém sem sucesso, pois Surik tinha a capacidade de recorrer à energia da força daqueles em que estava em volta, devido aos seus laços da força terem sido cortados. Visas usa a ligação que tinha com ele para atordoá-lo, entrando em um transe e debilitando o seu vínculo com seu antigo mestre. Surik aproveitou todas as vantagens e o golpeia inúmeras vezes, até que Nihilus é morto. E antes de sair do local, Visas se sentiu obrigada a ver o rosto daquele que tirou a vida dos milhares de seres vivos. Visa tira sua máscara para enxergar seu rosto e diz a Surik que ele é apenas um homem, como qualquer outro. Então o corpo de Nihilus se dissolveu em uma aura de energia enquanto deixava o local. Após a sua morte, o que aconteceu com Darth Traya, Darth Sion, é assunto para outro vídeo. Darth Nihilus criou um holocron antes de sua morte, que eventualmente caiu nas mãos do fundador da On Sith Order, Imperador Galáctico Darth Krayt. Darth Nihilus sempre desejava mais poder. Ele viu a morte como o único propósito da vida, e assim a busca de mais e mais poder. Sempre cauteloso, era conhecido como uma figura dominante e agressiva. Nihilus era um humano comum, mas depois que ele entregou sua fome para o Darkseid, ele perdeu sua forma corpórea, preservando sua existência apenas em seu espírito, permanecendo dentro de sua máscara e armadura. Cessando sentir medo e outras emoções, ele se tornou uma entidade de pura intenção. No entanto, Nihilus parece que ainda tinha sobrado alguns sentimentos, como seu vínculo com Visas, no qual era sua aprendiz mais confiável, e sua traição foi vista com muita raiva. Ele foi adepto de muitos aspectos da força, pois além de usar essa fome ao seu favor, ele conseguia levantar naves inteiras, assim como ele fez em sua Ravager. Através da força, Darth Nihilus conseguiu escapar da morte ao conter sua consciência em sua armadura em uma habilidade na qual seria questionada por vários Sith milênios à frente.
Em suas lutas de sabre, eles usavam o estilo agressivo de apenas uma mão. Ele aprendeu alguns dos maiores ensinamentos de Sith, mas essas práticas causavam uma dependência da energia da força, sendo preciso então se restabelecer dela. Seu alcance na força eventualmente se estendeu até um ponto que ele podia sentir o usuário da força em toda a galáxia. E antes de encerrar o vídeo, vamos ver 12 fatos interessantes do personagem. Nihilus foi criado pela Obsidian como um dos principais antagonistas de Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. O ícone da área de trabalho para a versão PC do jogo era o rosto de Nihilus. Sua história foi elaborada mais tarde nos quadrinhos Unseen Unread, apresentado em Star Wars Tales 24, no qual foi escrito pelo próprio escritor de Sith Lord, Chris Avellone, e desenhado por Dustin Weaver. Nihilus foi explorado ainda mais no guia da campanha do game e ganhou acesso à enciclopédia completa de Star Wars. O nome de Nihilus e sua pronúncia foram derivados das palavras nihilist, que veio do latim, significando que é aquele que não acredita em nada, um grande vazio ao pessimismo. Em uma entrevista realizada por um site de fãs, foi perguntado a Chris Avellone quais eram suas intenções para Darth Nihilus. Embora ele afirmou que sua concepção da história de origem de Nihilus era não canônica, Avellone disse que pensava em Nihilus como a outra metade de Metra Surik, seguindo um caminho diferente depois que Malaf 5 foi destruída. Sua máscara foi baseada em um personagem chamado No Face, no filme de animação japonês chamado Spirit Away, de Hayao Miyazaki. No game, Nihilus nunca falou uma única palavra, ele emitia apenas padrões de som, semelhantes aos Holocron Sith encontrados em Telophil 4. Os idiomas de outras raças em Star Wars sempre tiveram legendas, enquanto para as palavras de Nihilus não teve, e parece que Visas entendia pelo menos um pouco do que ele dizia. No material promocional do jogo, Nihilus era visto com Atris. A arte conceptual mostra um confronto entre os dois, mas Atris nunca interagiu com Nihilus durante o jogo. Essa cena jamais aconteceu. Foi apresentado pela Hasbro, uma grande fabricante de brinquedos de jogos, um conjunto de action figures chamado The Legacy Sith, no qual Darth Nihilus estava do lado de Darth Bane e Darth Maul. Ele tinha um capuz removível, que revelava o cabelo de Nihilus pela primeira vez. O nome de Nihilus também foi usado para o nome de dois servidores de Old Republic, embora se chamasse Mask of Nihilus. Após uma fusão de servidores, apenas Darth Nihilus foi utilizado para jogadores franceses no PvP. Em The Sith Lord, o nome de Nihilus nunca foi claramente dito, porém no enredo da parte dos contrabandistas de Old Republic, incluiu uma seção em Tatooine que lidava com o Holocron Sith de Nihilus, no qual seu nome foi falado pela primeira vez. E assim, fico no aguardo de vocês nos comentários, o que vocês acham de Nihilus, seu visual, gostou, não gostou, e se errei algo ou deixei de passar outro, comenta aí. Tem mais algumas curiosidades no final do vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui!